Você pode até não saber, mas ainda há penas de morte em nosso mundo. Apesar das leis globais em todo o globo estarem se tornando cada vez mais avessas à morte, alguns países ainda permitem que o governo tire a vida de criminosos. Concordando ou não, ficando chocado ou não, essa é uma realidade. E, dentro desse pequeno mundo cruel, há uma boa quantidade de possibilidades para ser mandado ao além. Depende do país e da pena. E você irá conhecer algumas dessas agora. Veja 6 penas de morte mais cruéis que ainda existem no mundo. Eu sou o Boco e você é mais que bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6, enforcamento. Você pode estar mais familiarizado com essa, mas calma. A gente está falando no sentido menos pior da coisa. Estamos tentando lembrar que você acompanhou a morte de Saddam Hussein. E foi desse jeitinho. Então você já deve ter entendido que o Iraque ainda tem a prática em suas leis. Mas esse tipo de morte não é monopolizado apenas pelo Oriente Médio e afins. Os Estados Unidos da América ainda permitem. Assim como a Coreia do Sul e Singapura, países com leis bem avançadas no sentido penal. Enfim, não seja um criminoso nesses países e em nenhum outro do mundo. Você entendeu? Número 5, banho de ácido. O Estado Islâmico é conhecido por suas bizarras atrocidades. Seus vídeos surpreendentemente bem produzidos e por seus ataques terroristas. Mas, voltando a falar das atrocidades, há uma bem horrível, difícil até de falar, mas nós estamos aqui para isso. Condenados foram filmados morrendo lentamente em uma espécie de piscina de ácido. Seus corpos foram dilacerados pouco a pouco. Se sofremos só de pensar, imagine aqueles que foram mortos. Número 4, fuzilamento. Esse é o modo mais popular de matar alguém condenado desde que as armas de fogo foram inventadas há pouco tempo atrás. Diversos países adotaram a prática e nem todos revogaram essa punição. Países de todos os continentes mantêm essa tradição, exceto a Europa. Na América Central, temos a Jamaica. Na Ásia, temos o Líbano. Aqui no sul das Américas, temos a Guiana e até os já conhecidos norte-americanos da terra do tio Sam. Esse tipo de castigo é bem raro, mas absolutamente nada impede que eles aconteçam. Número 3, apedrejamento. Dá um sentimento horrível só de pensar na dor causada por um ataque implacável de pedras. Elas são arremessadas de todos os lados, diretamente na cabeça dos condenados ao castigo. Há uma certa resistência, entretanto, a morte não costuma tardar nestes casos. Apesar de ser uma punição das mais primitivas da humanidade, ou você não se lembra do que está escrito na Bíblia, ela continua a vigorar em certos países. Em suma, em países em que a Sharia, a lei islâmica, é tomada como a verdade absoluta. Casos de Mauritânia, Indonésia e Iêmen. Você já sabe o que acontece se cometer algo ruim. Número 2, decapitação. Longe de ser uma pena aplicada somente pelo ISIS, o Estado Islâmico, o corte do pescoço de condenados ainda é uma prática recorrente em uma certa parte do Oriente Médio. Botando em panos bem limpos, o país é a Arábia Saudita. Há casos bem recentes de decapitação em massa por lá. É bem chocante. Em 2016, em um único dia, preste atenção, um diazinho só, o governo saudita matou 47 pessoas. Foram 47 cabeças que rolavam chão abaixo. As leis do país são bem rígidas, então é sempre bom estar mais do que esperto. Criminosos não têm vez, nenhuma vez. Número 1, câmara de gás. Esse tipo de pena nos remete ao momento de maior vergonha da nossa história, onde, sob mando de um déspota, milhões foram dizimados das maneiras mais cruéis possíveis. A mais lembrada era essa, o sufocamento por gás.
É de se espantar que, mesmo quase 100 anos depois, esse método ainda possa ser usado em casos, mesmo que extremos. A carga desse tipo de pena ultrapassa completamente o sentido de morte. Tem uma conotação consideravelmente mais pesada. E, mais uma vez, não são os países considerados perigosos que mantêm essa pena como uma possibilidade. É os Estados Unidos mesmo. Para sermos justos, são apenas alguns estados. A federalização de lá permite que essa escolha aconteça em nível estadual. Mas agora você pode contar para nós, aqui embaixo, qual seria o pior jeito de ser executado dentre essas opções. Eu? Tô indo embora. Até a próxima.